Paz de Cristo, mais uma vez, segunda aula, dons ministeriais, dons do Espírito Santo. Vamos lá fluir. Primeira aula a gente falou sobre como está a sua vida com o Espírito Santo, para que você não apenas seja usado por ele, mas que você o ame, amém? Nós somos chamados para amar o Senhor. Mas agora eu quero começar a falar sobre os dons, então vai comigo em 1 Coríntios 12. Na sua apostila, na primeira página, vai lá no... onde tem lá no versículo 2 de 2 Coríntios, aí embaixo, onde tem Salmo 15. Salmo 115, está vendo aí? Essa frase aí, ó, até a existência. Na verdade, o contraste que estabelece aqui é que servimos a um Deus que fala, se movimenta em uma verdade, na verdade de quem ele é e da sua existência. Eu cheguei a falar um pouco, na aula passada sobre o que nosso Deus é um Deus que se movimenta. Ele usa Salmo 115 aqui para falar, para ensinar a uma das igrejas que antes essa igreja servia a ídolos, a deuses mudos, né? E aqui Salmo 115 fala exatamente isso. Ele faz um contraste e fala assim, ó, vocês servem a deuses que têm olhos, ouvidos, boca, mas não mãos, mas não tocam, pés, mas não correm, boca, mas som algum sai da boca, mas som algum sai da sua boca, não sai palavra nenhuma. Então, se o oposto disso seria o quê? Um Deus que tem olhos, um Deus que tem boca, um Deus que ouve, amém? Um Deus que toca, um Deus que se movimenta. Então, ele está falando assim, ó, antes vocês serviam a deuses mudos, aos ídolos, a quem era uma mentira. O nosso Deus, ele é uma verdade, ele vê e ele se move. Então, obviamente, alguém que tem o Espírito Santo, ele pode ter o olhar de Deus, os ouvidos de Deus, a boca de Deus, o abraço de Deus e se movimentar de acordo com como Deus quer. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e que ela vai começar a se movimentar nos dons, ela precisa ter essa ciência. Qual ciência? Que eu carrego os olhos de Deus, a boca de Deus, o ouvido de Deus e por aí vai. Então Deus vai usar a minha vida para cooperar em algum lugar. E aí eu preciso entender que tem dias que eu vou ser o abraço de Deus para alguém, tem dias que eu vou ser a voz de Deus para alguém, tem dias que eu vou ter sobre alguém um olhar que Deus tem, tem dias que Deus vai querer que eu seja para alguém só os ouvidos. Tem uma senhorinha, eu sempre conto isso, tem uma senhorinha que ela mora ali, ó, do lado do antigo galpão da igreja. Eu tenho costume de descer para a igreja cedo, eu sempre gosto de descer 1 hora antes, 1 hora e meia antes, isso é meu. E aí eu sempre desci mais cedo, e todas as vezes quando a gente morava lá, quando a gente congregava no outro galpãozinho lá, eu descia, que ela me via, ela é católica, né? Ela me via, e ela vinha e falava assim, pastor, vamos conversar. Vamos conversar. Ela me agarrava, ficava conversando comigo. Quando eu ia falar alguma coisa, não, mas tem que contar mais um negócio. Ela ficava. Só ela que falava, só ela que falava, só ela que falava. Falava. Aí quando ia dando a hora do culto, a Samanta veio me chamar assim, amor, o culto vai começar. Ela, não leva o pastor agora não, ele tá me evangelizando. Eu olhava assim pra ela, você nem deixa eu falar. Ela, não, mas tá tão de Deus aqui, tá tão bom. Mas é porque de fato a gente precisa entender que Deus, ele não se manifesta só dessas formas sobrenaturais que ele também se manifesta. Nosso Deus é um Deus que ele quer usar todo o nosso corpo, todo o sobrenatural, toda a nossa movimentação para que de alguma forma ele possa ser glorificado e reconhecido. Então, se o oposto de Salmo 115, que é não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, e lá está falando de um povo que perdeu a semelhança, de Deus e começou a ter a semelhança das imagens, é isso que ele fala assim, tornam-se semelhantes às imagens aqueles que se prostram a ela. Então uma pessoa que se prostra a uma imagem, ele tem olho, mas deixa de ver, ele tem boca, mas deixa de falar, ele tem ouvido, mas deixa de ouvir. Então assim, a gente, lá no Éden, a gente perdeu a imagem de Deus, a semelhança de Deus, e aí começamos a ter a semelhança daquilo que nós adoramos. Em Jesus, Jesus nos deu novamente a graça de que a partir do Espírito Santo a gente volte a ser a semelhança do Pai. E o que Adão tinha? Muito poder, muita autoridade. Adão podia se manifestar em muito favor de Deus. Então os dons,
Deus ama que uma igreja tenha dons e que ela saiba usar os dons que tem. Sabe que os dons possam ser usados com sabedoria e não de forma leviana, para que, como eu tinha falado um pouquinho também na aula antes, para que seja recebido de bom grado. Né? Uma das coisas que eu sempre tento ensinar para as pessoas também, por exemplo, a gente vai pontuar sobre isso, mas só alguns exemplos, né, antes de nós entrarmos. Se eu vou orar por alguém, amém? Eu vou orar para uma pessoa, colocar a mão sobre uma pessoa. Às vezes até na igreja hoje eu ainda vejo. Já ensinei, mas tem gente que tem dificuldade de aprender. A gente vai com paciência ensinando mais. Vou pegar aqui o Vanvan. Chega aqui, Vanvan. Chega aqui. Eu estou orando pelo Vanvan. Amém? Deus está me direcionando a orar pelo Vanvan. Aí eu vou chegar aqui e fica assim. E roda e pula e Vanvan começa a rodar e pular comigo e show carabala. O Vanvan está sendo edificado em alguma coisa? Não, não. Se eu vou orar por alguém, é por isso que eu estou falando sobre usar os dons com sabedoria. Se eu vou orar em língua, ainda que eu não seja uma interpretação literal, ó, preste atenção, porque isso aqui é plausível fazer também. Vamos supor que você tenha o costume de orar por alguém e orar em língua. Que você ore em língua. Show, está se edificando, não é pecado. Mas que você ore também com entendimento. Você orou em língua que show, querer cantará. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida do Vanvan em tuas mãos. Que eu continue guardando, Deus, o coração dele em ti, a família, que ele continue te conhecendo, crescendo, livra ele de todo mal. Agora, eu ficar orando por ele só em língua, não tem nexo. Biblicamente não tem nexo. Porque uma oração em língua sem interpretação, ela edifica o quê? A si mesmo. Então, todas as vezes que eu vou orar por alguém, se eu orar em língua, eu tenho que fazer uma oração com entendimento. Eu não posso só orar em língua. Amém? Obrigado, meu ator. Tem o Dominique Toretto e o Dominique Torresmo. Perdão, eu não tento. Perdão. Perdão, perdão. Perdão, os meninos da aula vão gostar também, vai rir. Dá uma descontraída. Vamos lá, 1 Coríntios 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Deus odeia a ignorância. Amém? Por quê? Porque é a ignorância que faz a gente errar. A Bíblia diz em Oséias, um texto muito conhecido, Oséias 4, 6, né? O meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. A Bíblia fala que Deus, ele não leva em conta o tempo de ignorância, mas ele ordena que todos os homens se arrependam. Porque uma vez que você se arrepende, você começa a ter o conhecimento de quem Deus é. Então, até para a gente falar assim, ó, Deus não leva em conta o tempo de ignorância. De fato, ele não leva. Mas ele está chamando todos os homens ao arrependimento. E a gente sabe que o arrependimento é o início de uma vida que vai conhecer a Deus. Quando a gente se arrepende, as portas do conhecimento de quem Deus é começam a chegar na gente. O Espírito Santo chega, o amor chega, e aí você vai crescendo, desenvolvendo, e você vai conhecendo mais quem Deus é e se movimentando. Então, acerca dos dons espirituais, a mesma coisa. Só que é importante a gente entender, esse texto aqui que Paulo está falando, acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes, ele está falando sobre a praticidade no corpo. E como que eu sei que ele está falando sobre a praticidade no corpo? Vai aí agora, 1 Coríntios capítulo 3. Você está com sua Bíblia aí? Primeira Coríntios 3, do 1. Vamos até o 9. Depois a gente vai voltar para 1 Coríntios 12. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas o quê? Pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. E eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com uma comida mais sólida, uma comida mais forte, porque vocês ainda não podiam suportar, nem agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Briga e ciúme é da carne. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? São partidaristas? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos, por meio de quem vocês creram.
e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Verso 9, até aí tá bom. Porque nós somos o quê? Cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Paulo aqui, a gente vai ler 1 Coríntios 1 para você entender isso aqui. Paulo está vindo a uma igreja, né, e ele está falando para essa igreja assim, olha, eu não pude falar a vocês como a espirituais. Você vê que ele está usando um termo, eu não pude falar a vocês como a espirituais, porque vocês são carnais. E aqui, 1 Coríntios, é interessante a entender que Paulo está chamando de carnal uma igreja que tinha todos os dons. Preste atenção. Uma igreja que tinha todos os dons, Paulo chamou de carnal. Então, como que a gente espiritualiza as pessoas? Pelos dons. E Paulo fala, não, eu não posso falar com vocês como espirituais, porque vocês têm dom, mas não tem fruto, não tem prática. Vocês são meninos. E ele começa a mostrar as meninices, que seria mais ou menos assim. Aí alguém fala aqui na igreja, ah, não, eu sou ovelha do pastor Misério. Aí o outro fala, eu sou do Gabriel. Outro, eu sou da Kelly. Não, irmão. Cristo, aí no capítulo 1 que a gente vai ler, ele faz a pergunta, está, pois, Cristo dividido? Não está. Aí ele começa a falar por que aquela igreja, mesmo tendo muitos dons, eram carnais. Ele começa a falar o quê? Olha, ciúme no meio de vocês, brigas no meio de vocês, divisões no meio de vocês. Não dá para falar a vocês como espirituais. Não dá para dar um alimento legal para vocês, porque vocês merecem leite mesmo. O que vocês estão precisando é o beabá do evangelho. E a gente precisa, irmãos, para esses dias, nos atentar para o nosso coração acerca dessas coisas. Porque até hoje, se alguém vem pregar, deixa eu ver quem é. Ah, fulano de fulano eu recebo. É como se você estivesse falando assim, eu sou dele. Deus pode usar para falar comigo. Quando alguém prega, fala assim, ah, pastor, deixa eu pregar direto, eu nunca prego. É um tipo de quê? Ciúme, inveja. Entendeu? Se eu fico gerando divisão no meio dos irmãos, isso é uma atitude espiritual ou carnal? Carnal. Então, Paulo fala assim, olha, eu não posso falar a vocês como espirituais, porque vocês ainda são carnais. E aí, ele chama de carnais pessoas que estavam cheias de dons. Por isso que lá na frente, no texto que a gente tirou, ele fala assim, irmãos, acerca dos dons, quero que vocês não sejam ignorantes. Agora vai no capítulo 1 de 1 Coríntios. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos neles, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhe falta o quê? Não lhe falta o quê? Nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não hajam o quê? Divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há briga entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Olha o que Paulo fala agora, irmão.
Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto o Crisp Guy. Segurei, tá ótimo. Imagina o pastor virar para a igreja e falar assim: graças a Deus não fui eu que te mergulhei. É isso que Paulo está falando, irmãos. E com muito temor, mas trazendo muita consciência para aquela igreja. Irmão, né? Por isso que a segunda carta de Paulo foi muito ele teve que consertar muita coisa, porque a primeira carta que chega a Corinto, ele escreveu 4, né? A gente tem acesso a 2. Então, assim, a segunda carta que chega a Corinto, você vê que ele tem que pedir perdão por uns excessos dele, algumas coisas que ele errou. Ele tem que pedir para os caras estar com o coração aberto, como o coração dele está aberto. Por quê? Porque ele foi firme na primeira carta. Chamou de carnal, chamou de menino, brigão, dividido, invejoso, ciumento. Falou que tinha dom, mas não tinha fruto. E foi falando com os caras foram fechando o coração. Por quê? Porque a gente sabe ser elogiado, mas não sabe ser criticado. E às vezes a gente é mais digno de crítica do que de elogio. E a gente precisa entender que o elogio e a crítica, ambos fazem parte do propósito. O Luiz Hermínio fala uma frase sobre elogio e crítica que eu acho fantástica. Ele fala assim: não deixa a crítica te parar, nem a crítica te frustrar, nem o elogio te acomodar. Então a gente precisa continuar avançando, irmão, independente de críticas e elogios, continuar desenvolvendo. Então ali você vai vendo, não falta nenhum dom para a igreja, nenhum, irmão, como eu sempre falo aqui, é mole uma igreja não faltar dom nenhum, nenhum. Ah, irmão está doente, tem um irmão ali que cura. Ah, tem um irmão ali que está precisando de uma palavra, tem um irmão ali que tem uma palavra de conhecimento, de sabedoria, um conselho de Deus. É mole você entrar numa igreja e todos os dons atuantes, mas tudo de forma desordenada, bagunçada, tudo de forma que quem chega não consegue entender legal a movimentação. E aí é o que o Paulo faz em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, ele começa a criar uma ordem para a manifestação desses dons. Porque não é só sobre ter o dom, é sobre usar com zelo. Ele fala o quê? Nós somos cooperadores de Deus, vós sois o quê? Lavoura e edifício. O que ele está falando assim? Nós cooperamos com Deus, com aquilo que Deus está fazendo, mas vocês que recebem dessa cooperação. Então eu não posso usar o dom de forma leviana, não posso usar o dom de forma que mais mate você do que edifique você, não. Eu preciso ter sabedoria na condução do dom. Por isso que ele está falando, irmãos, acerca dos dons, não quero que sejais ignorantes. Você vê, tinha movimentação de dom na igreja? Então ali a ignorância dele não era de como usar. A ignorância deles era quando usar. Não era que eles não sabiam assim. E agora, e esse dom é o quê? Não, eles sabiam exatamente o que cada um era. Era uma igreja vívida no dom. Eles sabiam. Tem aquele cara profetiza, aquele cara tem palavra de conhecimento, sabedoria, aquele cara da fé é o da cura, aquele cara ali interpreta a língua, ele ora em língua. Eles sabiam se movimentar. Paulo fala assim, não falta nenhum dom. Então estava atuante os dons. Não era uma igreja que estava recebendo de uma vez só todos os dons. Era uma igreja que já tinha todos os dons, mas não sabia usar. E pastor, o que é saber usar os dons? Por exemplo, o que é, no meu ponto de vista, saber usar o dom? Na hora do louvor, você quiser orar em língua? Você pode. Orar em língua é um bom momento para você orar em língua. Agora, na hora que está alguém pregando, esse é o momento de você orar em língua? Óbvio que não, mãe. Óbvio que não, esse é o momento que você não ora em língua, você vai atrapalhar o culto, você vai tirar a atenção do seu irmão que está do lado. Então Paulo está arrumando as coisas. Na hora do louvor, ele dá para você ir lá, liberar uma palavra sobre alguém? Dá. Na hora da palavra, o cara está pregando, exceto suas exceções, porque existe, mas não é uma coisa corriqueira de todo culto. Tem igreja que você vai, o cara está pregando, está um aqui falando com o outro, aqui entregando uma coisa, entregando outra, você não sabe, a palavra de edificação vai para o saco. Então, assim, ele está ali arrumando a condução. Assim, como usar os cultos? Qual é a hora, os dons? Qual é a hora certa de usar os dons? Por exemplo, eu costumo muito falar com os irmãos aqui, tentar ensinar também. Irmão, se Deus me deu uma palavra, por exemplo, na hora do louvor, Deus me deu uma palavra para alguém, o que eu vou fazer? Eu vou tentar, o que eu faço? Se eu não tiver impelido pelo Espírito Santo, sentir que é para ser naquele momento, o que eu vou fazer? Eu vou segurar até o final do culto. Eu tenho isso comigo. Se eu conseguir segurar, eu seguro até o final do culto. Espero passar aquele momento do louvor, da palavra, do mover, e chama a pessoa e fala assim, cara, Deus tem uma palavra para você. E eu vou e libero a palavra para aquela pessoa. Por quê? Ali já passou aquela emoção do louvor, aquele êxtase do culto ali, do momento ali, e ali você pode ser mais pontual na vida da pessoa. Claro que não é regra.
É uma forma que Deus me conduz para fazer quando eu tenho uma palavra para alguém. Porque eu acho mais seguro. Por que, que eu tenho que. Eu tenho uma palavra para uma pessoa. Por que, que eu tenho que subir aqui para dar a palavra para uma pessoa? Quem faz isso é quem está pregando. Quem está pregando está aqui pregando. Sentiu de dar uma palavra para a pessoa, ele está com a palavra. Então, se ele for em alguém diretamente, todo mundo vai estar vendo que ele vai estar indo o quê? Diretamente em alguém. Mas dá para fazer da mesma forma. Dá para esperar até o final do culto? Espere até o final do culto. Poxa. Parece que até para manifestar o dom, às vezes, a gente quer ficar em evidência. Né? Não, deixa todo mundo ver que eu tenho um dom, deixa todo mundo ver que eu revelo, deixa todo mundo ver que eu curo, deixa todo mundo ver. Então, assim, Paulo vai começar aqui, ele vai falar de para que os dons, e ele vai começar a arrumar essas coisas, e é algo que a gente precisa ter essa ciência acerca dos dons. Primeiro a gente falou sobre uma vida cheia do Espírito Santo, e depois falou na hora certa de usar os dons. Agora vamos lá voltar para 1 Coríntios 12, verso 2. A gente vai ler aí pode ser até o 11, tá bom? Vocês sabem que quando eram gentis, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus, ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou seja, Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o quê? O mesmo. Há também diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim. Segura aí. Então, ali tem uma revelação da Trindade, você viu, né? A revelação da Trindade ali, né? Primeiro Espírito, depois Senhor, que é Jesus, e por fim Deus. Falando que é eles que concede à igreja os dons. E no verso 7 ele fala o quê? A manifestação do Espírito é concedida para cada um visando um fim proveitoso. Algumas traduções estão dizendo assim, visando a utilidade. Então, tem que ter proveito na comunidade o seu dom. O seu dom, aquilo que Deus te dá, tem que ser proveitoso para a comunidade. Não pode ser um dom para evidenciar você. Tem que ser algo para cooperar na vida de alguém. Lembra, você é cooperador. Você ganhou uma dádiva de Deus, um carisma de Deus, um dom de Deus. Deus deu um presente a você, mas ele pertence a outra pessoa. Pode falar, Léo. É isso, eu costumo falar muito isso. Já viu aquelas pessoas que, claro que a gente entende, né, o conteúdo, mas vou dar exemplos aqui. Quem já ouviu falar em Calvino? Quem já ouviu falar em Armínio? Eles têm uma teologia, sim, conhecida como calvinismo e arminianismo. E aí olha que interessante. Esses caras estudaram, criaram uma base teológica e essa base se perdura com muita força até hoje. Hoje no Brasil, a maioria ou é calvinista ou é arminiano. E tem aqueles, igual eu, que é só cristão. Eu sou só cristão. Tá? Só para deixar claro. Então pergunta, e o senhor é o quê? Eu sou só cristão. Nem calvinista, nem arminiano. Mas enfim, imagina esses caras pegando esses conteúdos, que é o que o Léo está falando. Eu imagino eu pegando um dom, e eu usar esse dom para benefício próprio e intitular ele como meu. O que eu digo quando alguém, por exemplo, se o Gabriel trouxe uma palavra aqui, maravilhosa. Paulinho trouxe uma palavra maravilhosa. Aquele no dia que pregou aqui, pregou muito. Aí trouxe a palavra para os jovens aqui, prega muito. Aí imagina aquele virando para mim e falando assim, ó, você não pode pregar essa palavra não. Por quê? Não, porque Deus deu para mim. É certo isso? Não, eu entendo ter o calvinismo, eu entendo ter o arminianismo, eu entendo o estudo de cada um que busca, mas esses caras que formaram isso, eles não formaram visando eles. Eles estudaram visando o reino, que é o que o Léo está falando. É o que o Léo perguntou. Quando algo me é dado, não é dado para mim. Se Deus me deu uma revelação, ela não pertence a mim, ela pertence ao reino. Se você entendeu, se você viveu, amanhã tu pode pregar a mesma coisa. Quem me vê pregando aqui, assiste o Luiz Hermínio, sabe que eu prego muita coisa do meu pastor.
Que eu ouvo, falo, pô, fantástico, aplico, para não ficar reproduzindo ignorância, igual ele fala, aplico na minha vida e falo, vou ensinar isso para a igreja. Porque não é dele, irmão, pode ter chegado no coração dele, mas pertence ao reino. Esse é o coração humilde que a gente tem que ter. O dom está em evidência na sua vida? Tá. É tu que revela, é tu que tem palavra de sabedoria, é tu que cura. Mas tu não cura a si mesmo. Tem gente que é doente e tem o dom de cura. Tem gente que é doente e tem o dom de cura. Ora para os outros ser curado e ele mesmo não é. E ele está satisfeito, irmão. Agora imagina você ter o dom de curar os outros e não poder curar a si mesmo. Por quê, irmão? Porque dom não é sobre você. Dom não é, dom é, você é cooperador de uma lavoura, você é cooperador de um edifício, você está lá para ajudar o edifício a ficar bonito, para a lavoura ficar verdinha. É para isso que você está lá, irmão. Então, assim, o dom não pertence a você. Nunca diga é meu. Não, é do reino, pertence ao reino. Você estudou, escreveu, e em breve a gente vai ver um livro do Gabriel na igreja aí. Imagina um Gabriel. Claro, ele vai ganhar o dinheiro dele com o livro. Vai comprar, tá, irmão? Em nome de Jesus. O dinheiro é dele, mas o livro é nosso. Amém? Dinheiro a gente deixa para ele, mas o livro é nosso. Então a gente tem que ter esse entendimento, porque senão a gente vai se apropriando de coisas que não são pertencentes a nós, são pertencentes ao reino. Jesus fala o quê? Não dei pérolas aos porcos. Pérolas ali é o quê? São as palavras dele. E ele está dizendo assim, ó, as minhas palavras são pérolas. Vocês não podem jogar em qualquer lugar, mas vocês não podem reter ela de lugares que elas precisam chegar. Por isso que para ministrar, para fazer qualquer coisa para o povo de Deus, você tem que andar num lugar de dependência. Ontem, por exemplo, eu ia tirar um tempão para falar de oferta. Porque a igreja está precisando em aprender mais sobre oferta, sobre dízimo nesse tempo. Eu ia tirar, mas quando chegou aqui na hora da condução do culto, o Espírito Santo falou, não. Falei, amém. Não. A gente fala disso outro dia. Eu poderia, irmão, chegar aqui e falar assim, não, vou falar de oferta hoje mesmo. Mas não, senti que Deus estava com a pegada de uma palavra ontem para alinhar nossos corações. E eu fui, irmão. No final falei, ele deu uma pincelada. Mas será que o Espírito Santo tem essa sensibilidade no nosso coração, irmãos? De parar uma coisa porque há uma necessidade maior? Será que a gente tem esse ambiente? Será que o nosso dom está tão dominado pelo Espírito Santo ao ponto de que ele para uma coisa para fazer outra, que ele entende que é melhor? Põe ali para mim Judas. Essas coisas que não é programado, eu amo. Tem gente que odeia, né? Eu amo. Eu não sou muito do litúrgico, não, do programado, não. Judas, antes de Apocalipse. Só tem um capítulo. Vamos lá. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Esse Judas, só para, né? Acredito que todo mundo sabe, não é o Iscariotes, tá? Já está falando ali, né? Aos que foram chamados vamos lá. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus ou Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam o quê? Multiplicados. Amados, quando eu me empenhava, veja ele, uma dedicação do ministério, sim? Ele estava empenhado a algo que não é pecado. Não é pecado. Eu quero estudar sobre isso. É pecado? Não, você escolher um assunto para você estudar é pecado? Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu fico lendo na minha tradução, por isso que parece às vezes que eu estou errando a leitura, mas porque eu estou lembrando da minha, que é diferente. Mas vamos lá. Ele queria escrever sobre o quê? Sobre salvação. O Espírito Santo impeliu ele a escrever sobre o quê? Sobre a fé. A fé comum a todos os santos. Então a gente precisa, até nesse lugar de o que é não ser ignorante? Opa, como Deus quer que eu flua hoje? Porque, irmão, fluir no lugar que tu está acostumado é fácil. Fácil. Segurança, irmãos. O que dá uma tremida na perna, quem já teve essa experiência aqui vai saber o que eu estou falando. Você está acostumado aqui, pregar, e seguro, porque você estuda, já conhece a palavra, é o seu dom ali. De repente Deus vem e fala assim, para aqui, vai lá em tal pessoa. Aí você fala assim, ai meu Deus, será que é Deus mesmo que está falando? Dá uma tremida ou não dá? Fala assim, tá, vai confirmando aqui dentro de mim. Você está ministrando, Deus falando contigo. Acontece, tô falando sério. Então, você está vendo que Deus quer parar uma movimentação,
por causa de uma coisa que ele entende que é necessária naquele momento. Sabe como Deus faz muito isso às vezes? Quando tem visitante num culto e Deus quer tocar o visitante de uma forma diferente. Porque às vezes a igreja, por exemplo, igual a gente aqui, a gente está falando nesse tempo sobre um tema. A gente escolhe um tema por mês, que o Espírito Santo confia a gente e a gente vai falando. Aí, dependendo do tema, irmão, um visitante fica perdido num culto, não fica? E Deus sabe que ele está vindo aqui. O que Deus vai fazer? Deus vai olhar o coração de quem está ministrando naquela noite e vai falar assim, ó, tudo bem, você pegou essa palavra aí, você pregou que você estava empenhado, eu entendo essa movimentação, eu respeito, o Espírito está sujeito ao profeta, mas tem um visitante ali. Dá uma paradinha e vai lá e dá um toque nele, vai lá dar um abraço nele, vai lá liberar uma palavra sobre ele, porque Deus tem um cuidado, irmão. No dia que eu recebi a profecia sobre a minha vida, o cara estava pregando sobre uma coisa nada a ver. Eu usando droga no banheiro da igreja, você conhece a história, quando eu voltei o cara começou a profetizar e dar uma palavra de sabedoria sobre a minha vida. Então assim, Deus mudou um ambiente só para falar comigo. Então a gente precisa ter, o Espírito Santo precisa ter essa sensibilidade no nosso coração, para a gente não ficar refém também de ser usado só no nosso dom evidencial, nosso dom mais latente. Paulo era o quê, irmãos? Paulo era o quê? Qual que era o dom de Paulo, gente? Ah. Não. Se eu perguntar para qualquer pessoa, se eu falar o apóstolo Paulo é o que eu já falei. Paulo era o quê? Um apóstolo. Sim? Eu falei Paulo, não falei apóstolo, né? Mas assim, Paulo era um apóstolo. Mas ele se movimentava em outros lugares? Claro. Atos 27, o que Deus impele ele ali? Dá uma palavra de sabedoria. Ele dá a palavra de sabedoria. Eu estou sentindo aqui agora que vai acontecer muito problema nesse barco. A gente vai perder o barco, vai perder as coisas, mas que é para a gente ficar tranquilo que nenhuma das almas vai morrer. E o que a gente tem que fazer é isso. Ou seja, Deus mostrou para ele uma revelação carregada de um conselho, palavra de sabedoria. Ele dá um conselho para aquele povo. O que Deus faz com José? A mesma coisa. José tem um sonho, vai lá, palavra de sabedoria carregada de conhecimento, uma revelação carregada de um conselho. Deus vai, José vai, fala, interpreta o sonho do rei e fala assim, ó, é importante que nesse tempo de fartura você guarde muita comida para o tempo de escassez. E aí, por exemplo, José era um cara que o dom dele era palavra de sabedoria, mas naquele dia ele teve. Paulo, o dom dele mais latente era a palavra de sabedoria, mas naquele dia ele teve. Qual que era a missão de Paulo? Era o quê? Um apóstolo, alguém que era enviado, alguém que fundamentava, alguém que abria igreja, alguém que cuidava de ministros, alguém que vivia viajando. Então, a gente sempre vai ter um dom. Se você não tem nessas aulas aqui, você vai descobrir. A gente sempre vai ter um lugar que vai falar assim, pronto, aqui é a minha vocação. Como eu sempre falo, chamado, ministério e vocação. Chamado, você é chamado para estar com Deus. Ministério é você servir em qualquer lugar. Vocação é aquilo que Deus chamou você para ser. Isso é um vocacionado para uma área específica. João Batista, ele era profeta para preparar o caminho de Jesus. Ele não virou discípulo e apóstolo, no sentido de ser um dos 12. Ele era profeta e Jesus falou assim, fique feliz aí. Fique feliz aí, tu é um profeta. Então, o chamado específico dele era o quê? A vocação. Profeta. Mas isso anulava ele de se movimentar em outros lugares se Deus quisesse? Óbvio que não. Então, acerca de ter sabedoria para lidar com os dons é isso. Por exemplo, eu ministro, eu sou ministro de louvor. Eu canto, eu adoro ao Senhor. Mas você vai ficar limitado só a isso. Eu prego, mas eu vou ficar limitado só a isso. Eu tenho o dom da fé, mas eu vou ficar limitado só a isso. Será que Deus pode mexer na minha estrutura e mudar alguma coisa? Porque você sabia que as nossas igrejas são formadas muitas vezes, e quando eu falo as igrejas no Brasil e aí no mundo em geral, de um único dom, no sentido assim, o que o cara é, ele leva a igreja para ser. Ele não quer a movimentação dos 5 ministérios, dos dons atuantes na igreja, as pessoas crescendo, os santos sendo equipados. Ele não, se ele é um apóstolo, não, a igreja é na visão do apóstolo. Se ele é profeta, na visão do profeta. Se ele é pastor, na visão do pastor. E aí eu estava até explicando para o Carlos o porquê que a gente precisa ter sabedoria para esse tempo, irmãos. Porque se tem uma coisa que eu creio, isso é uma crença do meu coração, depois tu julga aí, tá? Por exemplo, Jesus tinha todos os dons dentro dele? Sim ou não? Mas você não vê Jesus se intitulando como alguns encargos, exceto um. Um ele faz questão de dizer que é. Quando ele é profeta, a mulher fala que ele é profeta, não é? Vejo que és profeta. Quem escreve que ele é sumo apóstolo é o escritor de quem? De Hebreus. Fala que ele é o nosso sumo apóstolo. Né? As escrituras testificam que ele é o nosso evangelista, o enviado de Deus. Sim ou não?
As pessoas olhavam para ele, porque ele tinha estudado, ele tinha uma credencial, chamava ele de quê? Raboni, mestre. Agora tem uma coisa que ele faz questão de dizer que é. O que ele fala que é? O pastor. Ele fala assim: eu sou o bom pastor. E aqui está uma chave para a gente nunca se perder nos dons, que é que eu estava conversando com o Carlos essa semana, porque ele estava tirando uma dúvida comigo. Ele, como que você vê os 5 ministérios? Eu vejo que os outros 4 precisam ser pastor. Não tem como ter um dom, ter um ministério, ser um coração pastoral. Para esses dias, o que a igreja precisa é um coração pastoral e fluir em todos os outros dons. Por quê, irmãos? Porque só o coração pastoral vai fazer você enxergar a igreja, a ovelha, a igreja como Jesus enxerga. Os outros dons, irmão, tu quer revelar e não está nem para os outros, tu quer pregar e não está nem para os outros. Agora, quando você tem um coração pastoral, acabou. E isso, vamos lá, só para você entender, o coração pastoral não é dado ao pastor. O coração pastorado é dado a quem cuida de vida, a igreja. Tá? Deus falou que eu vos darei pastores segundo o quê? O meu coração. Então a igreja precisa ter um coração pastoral. Se eu sou um profeta, eu preciso ser um profeta com um coração pastoral. Se eu sou um apóstolo, eu preciso ser um apóstolo com um coração pastoral. Se eu sou um mestre, eu preciso ser um mestre com um coração pastoral. Senão eu vim aqui, atuo com o meu dom, me manifesto, impressiono, mas não amo vidas. Então o pastor, irmão, é o pastor que dá a vida pela ovelha, irmão. É o pastor que tem paciência. É tanto que no nosso meio, tanto apóstolo quanto profeta, eles não são bem-quistos porque eles são apresentados de forma errada. Ah, os caras que é duro, os caras que não tem paciência, os caras que... Não, irmão. Se você tiver o coração pastoral, Jesus era profeta? Sim ou não? Ele era apóstolo? O sumo. Ele era mestre? Oh, não tinha ninguém como ele. Ele era um evangelista? Pronto, ele era isso tudo, mas ele tinha paciência. Teve com Pedro. Teve com você. Teve, não tem, né? Tem comigo, tem com nós. Então, imagina. E para mim, esse é um problema na igreja. O quê? Vamos evidenciar os dons. E não se ensina a ter um coração parecido com o de Jesus. Lembra que ele fala o quê? Tendo a mesma forma de pensar, o mesmo coração, unidos por um só propósito. Fala em Coríntios, fala em Atos. E a multidão dos que criam tinha um só coração e uma só alma. E ali o coração, qual era o coração? Todo mundo dava tudo de si para que a comunidade não houvesse necessidade. Colocava aos pés dos apóstolos acreditando no id da igreja, na missão. Então, para esse tempo, qual é meu dom? Meu dom é esse. Opa, tá bom, esse é o meu dom. Mas qual é o meu coração? Será que eu tenho um coração pastoral? Porque senão eu vou usar o meu dom com ignorância, vou ser um ignorante. Eu beneficio as pessoas. Imagina, tem gente que vai lá, toca alguém, cura alguém, não tem coragem de dar um abraço, de dar um aconchego, de trazer a pessoa para perto. O pastor é quem faz isso. É tanto que no contexto dos 5 ministérios, qual que é esse? O apóstolo, esse. Profeta, esse. Dedo que vai mais longe, evangelista, e esse? E esse aqui? O mestre tira a cera do ouvido, o que indica o caminho, o que coopera em todos, né? Consegue tocar todos. Mas qual é o dedo da aliança? Do pastor, cara. Do pastor. Aí não, o pastor é o dedo da aliança. Por quê? Porque o pastor tem uma aliança, irmãos, com a igreja. Ok? Pode falar? Acho que é João 17 na oração apostólica, né? Eu vou agregar outras ovelhas que não são deste aprisco e coisa e tal. E em 1 Pedro, acho que 3, quando ele vai falar do rebanho, ele fala o quê? Para os pastores, ele fala assim: apacentai, ele fala para apóstolos, apacentai o rebanho de Deus que foi dado a vocês, foi confiado com vocês, com mansidão, com paciência, com correção, com consolo. Então eu vejo assim que a igreja precisava aderir a esse coração pastoral. Irmãos, às vezes a gente gosta que o pastor seja pastor na nossa vida, mas a gente não gosta de pastorear ninguém. E a igreja precisava ter esse coração pastoral. Sabe quem tem é o que eu falo pro Carlos. Falo pro Carlos, se ele tivesse que testificar, eu falo, você é um mestre, isso é nítido, mas tem que estar com o povo, tem que estar com gente, tá? Tem que sentar, ter paciência, tem que amar, tem que trazer para perto. Não pense que todo mundo vai virar Carlos, nem todo mundo vai virar mestre, como ninguém vai virar Miss Revis, como ninguém vai virar pastor antes, como ninguém vai virar Léo. Cada um vai ser cada um, amém?
Mas o coração, irmãos, é o de Cristo. O coração é o pastoral. Então, não importa qual é a sua movimentação. Por isso que eu estou falando, irmão. O cuidado que a gente tem que ter com os dons é... pronto. Vou ser usado. Dom. Tá, e saiu dali. E aí? Acabou? Não. O que faz você ter aliança com o povo? Coração pastoral. Então, não fica cobrando só do... meu pastor tem que ser pastor. Isso aqui eu estou puxando sardinha para mim, não. Que eu sei que eu tenho que ser, tá, irmão? Eu sei onde eu erro, onde eu estou precisando melhorar, e eu sei qual é a minha função pastoral. O que eu estou querendo dizer é que se a igreja aderisse para ter para ela um coração pastoral, haveria muito mais cuidado e menos reclamação. Muito mais cuidado e menos reclamação. Mas vamos lá. Nós paramos. Foi no 7? Vamos para o 8. 2 Coríntios 12, 8. A gente estava em Judas? Não, pode voltar lá para 1 Coríntios então. 12, 8, não foi? A gente foi até o 7. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo... Vamos na apostila, vai ficar melhor, porque já está separadinho. Vai na segunda página da apostila aí. Pode ser? Porque está separado os 3 já. Apesar que a gente já está terminando, meu Deus. Tá voando hoje, não tá? Vamos lá. Vou falar só das 3 primeiras aí. Por que eu vou falar das 3 primeiras? Próxima aula, a gente vai tentar também subdividir isso aqui para você entender. Os 3 primeiros aí, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e fé, são tidos como revelação. Anota aí na frente aí, são revelação. Dons de revelação, põe assim, dons de revelação, essas primeiras 3 aí. Embaixo já está dividido. Já está dividido embaixo. Eu faço minhas anotações em cima, então pode deixar pelo de baixo aí. Só para você entender, os dons de revelação. E aí, vamos lá. Cadê? Mas na minha estava separado em cima, é porque eu faço as minhas anotações, às vezes não termino de ler. Vamos lá. Preste atenção aí. Dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Põe na frente assim, palavra de sabedoria. Revelação seguido de conselho. Revelação seguido de conselho. Tem a ver com presente e futuro. Põe assim, presente e futuro. Presente e futuro. Palavra de sabedoria. Revelação seguido de conselho tem a ver com o presente e o futuro. Anotaram? Para poder explicar. Vamos lá. Palavra de sabedoria, revelação seguido de conselho. Tem a ver com o presente e o futuro. O que é isso? Se alguém no nosso meio... Vamos lá, quem veio de igreja pentecostal? Quem veio de igreja ou é de igreja pentecostal? Quem? Geralmente a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento da igreja pentecostal é conhecido como dom de quê? Dom de revelação. Tá? Então você vai ver, e até o próprio discernimento de espírito, às vezes, né, o irmão ali revela as coisas, porque viu o demônio ali, viu que isso aqui não é de Deus, viu aquilo lá, a gente vai chegar lá. Mas vamos lá, palavra de sabedoria é uma coisa, palavra de conhecimento é uma coisa e discernimento de espírito é uma outra coisa. A palavra de sabedoria, preste atenção porque tem uma diferença, tá? A palavra de sabedoria tem a ver com você vir, Deus... Falou alguma coisa? Deus te mostrou a vida de alguém. Algo do presente, algo que a pessoa está vivendo. Palavra de sabedoria é isso. A pessoa está vivendo algo. Vamos supor que... Deixa eu pegar uma pessoa aleatória aqui. O Johnny. Vamos supor que o Johnny está passando uma situação financeira delicadíssima. É algo do presente, sim? Sim ou não? A pessoa que tem o dom da palavra de sabedoria, Deus vai mostrar para ela a vida do Johnny financeira. Vai falar assim, Johnny está passando uma situação financeira delicada. E ele está atribulado com isso. Está matando o coração dele, está desanimado com isso, com aquilo outro. Aí, o cara que tem a palavra de sabedoria, ele vai vir para o Johnny.
O Johnny não contou nada para ele. Ele vai falar pro Johnny, olha, Deus está me mostrando aqui que você está com a vida financeira complicada, cheio de conta, e bam, caixinha de fósforo. Carregado disso, ele vai dar uma palavra do futuro do Johnny. Mas Deus manda você manter a sua fé firme, que Ele vai abrir uma porta para você, você vai conseguir alinhar a sua vida, você vai conseguir prosperar. Deus fará nova todas as coisas. Quem tem a palavra de sabedoria tem acesso ao presente e um conselho para o futuro. Entendeu? Vai falar assim, ó, faz isso, isso, isso e aquilo. Na Bíblia tem muitos textos. Depois eu vou botar lá alguns textos para vocês entenderem. Então, assim, palavra de sabedoria é isso. Então a gente precisa, no nosso meio, dar a cada um o devido nome. Se alguém veio, te contou uma situação do seu momento presente e te deu um conselho, essa pessoa teve sobre você uma palavra de sabedoria. O dom dela é uma palavra de sabedoria. Ela te mostrou uma realidade e trouxe esperança para um tempo vindouro. Palavra de conhecimento. Vamos aí. Revelação do passado. Revelação do passado e esperança para o momento. Ou para o presente, da forma como você achar melhor aí. Revelação do passado e uma palavra para o presente, para o momento. E aí a palavra de conhecimento, você vê, a de sabedoria tem a ver com o passado? Não, presente e futuro. A de conhecimento tem a ver com o passado e presente, momento. Por que que Deus se move assim? Porque às vezes, irmãos, olha como Deus é. Tem coisas que a gente já viveu, que a gente fala assim, parece que naquele tempo Deus não estava com a gente. Né? Puxa, que tempo difícil, que isso e que aquilo outro. E aí Deus usa uma pessoa e mostra para a pessoa. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, a Vanessa. Vamos supor assim, que Deus quer dar uma animada na Vanessa. Né? Porque os dons é para cooperar, para ter utilidade na vida de alguém. Aí vamos supor que a Vanessa estivesse vivendo um momento muito delicado na presença de Deus, que ela estivesse desanimada com algumas coisas, e Deus queria animar ela. Ela está aqui no culto, aí Deus levanta o Mário. Aí Deus começa a falar com o Mário assim, ó. Fala um exemplo, tá? Não lembro a data direito. Vai lá, fala com a Vanessa assim, ó. Que no ano tal, aí vai falar um ano específico. Ó, quando ela perdeu o pai, e depois ela perdeu um filho, e depois aconteceu isso naquele dia que ela estava no quarto dela, assim, chorando, desesperada, querendo dar fim na própria vida e coisa e tal. Aí ela vai começar o quê? Se impressionar, sim ou não? Vai ficar impressionada, fala assim, cara, eu vivi isso. Aí, lembra? Foi no passado da Vanessa? Foi, mas vai vir no presente. Deus está mandando te dizer que esse tempo que você está passando, essa dificuldade, esse desânimo que você está vivendo, o mesmo Deus que te assistiu lá atrás, o Deus que cuidou de você lá, é o Deus que está contigo agora, e coisa e tal. Ela não vai sair do cu diferente? Então, viu como Deus sabe usar o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro para cooperar para um propósito? Então, quem tem a palavra de sabedoria, presente e futuro. Quem tem a palavra de conhecimento, passado e presente. E isso, quando é usado da forma correta, irmão, acabou. Acabou, você vai. Porque de vez em quando Deus mostra, irmãos. Deus mostra coisas que a gente já viveu. Eu já tive experiência de pessoas falar de situações que eu vivi na Bahia com meu pai e com a minha mãe. E eu falo assim, caramba. E eu ficar impressionado, em choque assim, ó. Oh, um ano tal, que seu pai. Por quê? Porque isso são dons que Deus dá para cooperar. E aí, quando um dom chega até você, eu vou terminar a aula, tá? Quando um dom chega até você, e eu vou terminar aqui, preste atenção. Quando você tiver uma experiência de ter um dom, de um dom chegar, de alguém ser usado para falar com você, de Deus manifestar o dom através de alguém para a sua vida, tenta estudar mais sobre esse dom. Por quê? Porque uma das coisas que acontece muito é que quando você fica impactado com algo, você pode partilhar desse algo também. Isso pode se tornar uma ferramenta de Deus na sua vida. Olha que coisa interessante. Eu vou deixar a Vanessa falar, que ela já está com vontade de falar aqui. A Bíblia fala o quê? Aquele que ora em língua, ore também para o quê? Que interprete. Então, irmão, a gente precisa ter essa ciência de que às vezes uma parada, se eu posso procurar dom, eu já tenho o meu, mas se eu posso procurar, se eu posso aperfeiçoar, se eu posso conhecer, por que não desejar isso? Né? A gente já desejou tanta coisa errada, já aprendeu tanta coisa errada na vida, por que eu não posso aprender coisas que vai cooperar na vida do meu irmão? Então, se eu fico impactado, por exemplo, se eu vejo alguém pregando, eu fico me imaginando pregando. Irmão, talvez tem um dom aqui doido para desenvolver.
Mas eu não falo nada com ninguém, não procuro pastor, não procuro quem prega. Eu acho lindo o Ney, ele já falou, fez comigo, fez com a Paulinha, já fez com o montão. Quando ele vê alguém pregando, ele fala, ora por mim, que eu sou doido para pregar e coisa e tal, eu tenho vontade. É, como que você faz isso e coisa e tal? Irmãos, você acha que Deus não vai ajudar um cara desse que tem interesse e humildade para falar, me abençoa? Eu já vi ele pedindo o Gabriel para orar por ele, já vi ele pedindo a Paulinha, já pediu para mim, já liberei palavra profética sobre o ministério dele. Por quê? Porque ele viu, o coração dele queima com aquilo, irmão. Queima. Então, se seu coração queima com algo, talvez Deus vai permitir alguém edificar a sua vida nesse algo e vai levantar você para ser um edificador naquele lugar também. Oh, muito. Até nossa. Muito, muito. Uhum. Mas é porque é igual eu falei, e aí todo mundo tem que ter esse cuidado. Por causa da bagunça que pode virar se criar uma liturgia que nem Deus pode mexer. Esse é o perigo. Né? Porque, tipo assim, Paulo, a gente vai aprender mais pra frente. Paulo está organizando uma igreja que era bagunçada. Só que se a gente não souber lidar com a liturgia e com o impelido Espírito Santo, a gente ordena o culto, mas proíbe o Espírito Santo. É o que, infelizmente, alguns fazem. Então, eu acho que a gente poder criar momentos, por exemplo, a gente está numa aula de dons. Quem sabe a gente não pode criar um momento de ir para a rua, tentar algum tipo de manifestação no nosso meio mesmo, fazer um período de oração e aí experimentar, irmão, porque tem coisas que é para ser experimentada. Paulo fala o quê? Olha, quando o profeta quiser falar, fale dois ou três, fale um, dois ou três, e os outros dois julgue. O que ele está falando? Vai se movimentando, vai tentando. Pode errar? Pode, mas tu pode acertar também. Na ONI tem uma salinha de oração. Quem foi lá no dia tava me explicando. Fantástica. Tem uma salinha lá que era chamada de quê? Sala profética. Ficavam, era uma dupla, né? Era várias duplas em salinhas específicas e todo mundo que chegava eles chamavam na sala a pessoa e orava pela pessoa, tentando dar uma palavra de conhecimento, de sabedoria, ter um tipo de revelação. E ela perguntava às pessoas: testifica isso na sua vida? É de Deus isso? O que é questão? Olha que bacana. Sim, porque Deus se encarrega disso. Então, mas ao mesmo tempo, eu vejo que uma das coisas que falta no nosso meio, né? É bom muito falar do que às vezes falta no nosso meio, mais ousadia. Eu vejo que falta mais ousadia. Né? Porque falar, Deus fala, irmão. Impelir, Deus impele. O que está faltando é coragem para a gente ir lá. E se errar, como a Paulinha falou, pede perdão. Né? Porque a gente está num processo, irmão, de aperfeiçoamento. Paulo escrevendo carta bíblica, Deus deixou registrado para nós ler. Ele escreve numa primeira carta uma coisa e tem que corrigir na outra. Os apóstolos erraram e corrigiram. A gente fica com medo de errar. Vai lá, irmão. Vai lá, usa de ousadia, da ousadia de Deus, abençoa alguém, tenta cooperar na vida de alguém. Vamos lá, Johnny, só você para finalizar, senão eu sempre sou da. Pois é, tô até surpreso, hein? Uhum. Uau. Uhum. Uau. Uau. Tá vendo aí? Mas você tá vendo aí? O cara, Deus deu pra ele o quê? Uma palavra de sabedoria ou de conhecimento? De conhecimento. Foi lá no passado e você tem um filho, cidadão. E aí ele teve que revelar o momento também, o presente. Ah, abandonei a criança. Então, mas Deus é bom, amém?
Vai lá, vai lá. Sim, sim, vai estar, acho que tá até como exemplo na apostila aqui. Mas é exatamente, é o que o Mário fala ali, ó. Aquilo ali é uma palavra de conhecimento. É, para a Samaritana tem um monte, na Bíblia tem um monte de Jesus, tem mais até. E Jesus chega para Natanael e fala o quê? Eu te vi sentado debaixo da figueira. É, tipo assim, inclusive essa passagem no The Chosen é violenta. Quem já viu? Maravilhosa. Deus abençoe sua vida. Só o pastor dando spoiler de The Chosen.